E aí, juventude de todas as idades, como é que foi o dia de hoje? Deixa abaixo aí no seu comentário, porque aqui na nossa bolsa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, fechando aqui na região do 0 a 0, levemente positivo, levemente negativo. No momento que eu tô gravando, 0,01% de alta. No índice futuro, o mercado começou o dia parecendo que ia passar o dia todinho subindo, mas deu uma empacada lá na região dos 129 mil pontos e está operando agora nos 128.300. Dólar, por sua vez, era o oposto do mercado à vista e futuro. Parecia que ia cair o dia todinho, só que deu uma quedinha lá na região dos 5,38 e agora tá operando próximo da máxima do dia. 5,42 é a cotação atual no dólar futuro e a máxima foi próximo dos 5,44. O que chama atenção hoje é que os juros estão para baixo, certo? Juros para baixo geralmente ajuda alguns setores da economia. Quem não foi muito ajudado hoje por esses papéis aqui, inclusive alguns que estão aí com altas bem acentuadas nos últimos dias. Maior queda do dia de hoje foi a Vivel, com uma queda de aproximadamente 14,5%. Tá no final do pregão, pode ter aqui um pouquinho. AgroGalaxy e Plascar caindo cada uma aqui junto com a ordinária da Alpargatas 6%. AgroGalaxy e Plascar se destacaram aí nos últimos dias por fortes altas e agora já tá vindo aí a marcha ré. Quem tá caindo bem também hoje é Azul, Log, LiveTech da Bahia, Banco Pine, desculpe. E na alta, ó. Na alta temos aqui também as artistas, ó. Maior alta do dia, MAPT4, 17,5% de alta. Tecnisa, Aliar, Americanas. São as quatro ações que estão, por enquanto, na reta final do pregão aqui, com altas superiores às 10%. Os outros papéis, destaque hoje foi para o segmento financeiro. Vale deu uma queda de 1%. E em relação a notícias, principal destaque de hoje é o IPCA, meus amigos. O IPCA referente ao mês passado, ele veio aqui abaixo do que era esperado e também abaixo do mês anterior. O mercado estava esperando aqui um IPCA em 0,32% e veio 0,21%, enquanto que o acumulado projetado era de 4,35% e tivemos aqui em 4,23%, acima ainda do teto da inflação projetada pelo Bacen. Quer dizer, dentro do limite máximo, né, de 4,5%, mas acima aqui do centro da meta, que está lá nos 3%. Outro índice que veio melhor aqui também, ó, foi o INCC, alta de 0,41 contra 0,91% em junho. Desses aqui, o mais importante é o IPCA mesmo. O IPCA aqui está sendo beneficiado pela queda, desaceleração da inflação dos alimentos. E hoje tivemos números também do setor de varejo. O varejo cresceu aqui no primeiro semestre 0,3% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o índice Stone. E aqui, meus amigos, no Brasil, tivemos notícias também de fluxo cambial, tá? É o dinheiro que entra e sai do nosso país. Até o dia 5 de julho, o saldo foi positivo em quase 10 bilhões e 800 milhões de dólares. Pontos que pesaram aqui, ó. Em relação a fluxo financeiro, ele está negativo em 32 bilhões 372 milhões, mas por sua vez, o comércio exterior, a parte produtiva, está positiva aqui em 43 bilhões 160 milhões de reais. Tá daqui muito bom. Agora, quem não costuma dar resultados muito bons é justamente a Vivel, tá? Que é aí de queda no pregão de hoje. E quando fomos aqui para o gráfico, olhamos o gráfico da Vivel, nós vamos ver o seguinte. E não é de hoje que ela está caindo não, meus amigos. A máxima desse papel, lá quando ela foi lançada na bolsa, que foi no ano 2021, segunda metade do ano 2021, ele chegou a bater em R$ 26,17, acima da região dos 25. E agora, 2 semanas atrás, ele veio fazendo aqui seu fundo histórico, que por enquanto tá ali, ó, R$ 1,98. Então vou olhar com vocês aqui, porque esse papel caiu tanto e deu essa recuperadazinha aqui, ó, nas últimas semanas e hoje já tá devolvendo aqui
boa parte desse movimento. Hoje o papel já chegou a bater aqui R$ 2,65, enquanto a máxima do dia foi 3,15. Foi na abertura. Abriu e caiu o dia todinho. Chama atenção também para a subida aqui, ó, do fluxo financeiro na ação. Capital movimentado. Volume. Está subindo bastante nos últimos dias. Hoje foi o maior. E todos os períodos anteriores, há muito tempo, desde a primeira metade de maio, não tinha um movimento tão forte. E a liquidez não é lá essas coisas, mas até que é uma liquidez aceitável. O papel é porque ele gosta da queda mesmo. Média aqui de negociação no dia todo, 5,5 milhões de reais. Hoje movimentou 15,5. Pode ter pouca coisa, mas não vai mudar muita coisa disso, não, que já tá no final do pregão, o mercado já fica meio morto. Então, daí, 3 vezes a movimentação, né, da companhia. Então, vamos ver aqui, ó, grandes fundos que operam na Vivel. O principal faz parte do grupo controlador, é o Genoma, com 21,6%. Fundo Invest, que também é do grupo Genoma, 15,5%. E outros grupos aqui ligados ao grupo controlador, 4,6%. Então, eles não chegam a ter a maioria das ações da empresa. Em circulação, teoricamente, são 56%, mas também temos grandes fundos. O GIC com 12% e Dynamo destacam aqui como os maiores fundos da empresa. E Dynamo atualmente está com 10% das ações da empresa. Em relação à Vivel, qual o setor que ela atua? Ela atua aqui em diversos segmentos relacionados à área hospitalar. Tanto aqui na parte farmacêutica, como marcas como a Mafre, Humania, também aqui na parte de hospitais e higiene e cuidado pessoal. Daqui, a que eu conheço mais é a Cremer e a Flex Cotton, que é a que tem aquela marca Tops. Distribuição de canais de hospitais, tem a Mafra. Parte de laboratórios e vacinas, Prevena e outras. Também atua na parte de produtos estéreis, parte de higienização, né? Esterilização de produtos. Também na parte de logística e abastecimento da cadeia de saúde. Então, ela é voltada aqui à área hospitalar. Tanto que o nome dela é CM Hospitalar. Resultado, é uma companhia que está crescendo. Como é que está a situação dela? Então, ela tem resultados mistos, certo? No último resultado, a sua receita subiu 5,7% no comparativo com o ano anterior, passando lá dos 2,958 bilhões de reais. Só que, o que nós tivemos aqui? Receita subindo 5,7% e custos subindo mais de 8%. Em relação ao EBITDA, que é o resultado operacional da companhia, caiu 33,7% dos 216 milhões para 143 milhões de reais. Em relação à margem EBITDA, também tivemos uma queda acentuada de 7,7% da receita. O resultado operacional caiu para o correspondente a 4,8% no último resultado. Então, um resultado ruim aqui em qualquer comparativo. Lucro líquido, ou seja, pagou tudo, descontou tudo que tinha que descontar. Como é que foi o resultado? Pois bem, o lucro caiu de 61 milhões e 700 mil para um prejuízo de 7 milhões e 728 mil reais. Em relação à geração de fluxo de caixa, é uma empresa que gera caixa, é uma empresa que consome caixa. Pois bem, meus amigos, as suas atividades operacionais consumiram 177 milhões de reais em caixa. Então, ela não gera fluxo de caixa positivo, certo? A companhia destaca, ó, que nas operações tem uma geração de 160 milhões e na diferença entre os ativos e passivos é que está o rombo de 260 milhões de reais, mais de 260 milhões. Na parte de empréstimos e financiamentos, como é que está a situação da companhia? Endividamento líquido e endividamento bruto crescente. O endividamento bruto cresceu aqui 36% e o líquido mais de 12%. Né? A companhia que faz constantemente a emissão de novas dívidas para conseguir honrar com o seu compromisso. Ela vai pagando a dívida recente com novas dívidas, então com isso ela vai postergando esse prazo. Atualmente, na faixa de 90% de suas operações estão com vencimento acima de 9 não, desculpa, 12 meses.
Então, em caixa, a companhia terminou aqui com 1.700.000 reais, 740 mil reais no último resultado. Só que, em parte aqui de endividamento, ela tinha mais de 4.287 milhões de reais em compromisso. E dava uma dívida líquida, que é o que ela tem em caixa, menos o seu endividamento, de 2.545 milhões, 12% superior ao endividamento anterior, meus amigos. Em relação à dívida, boa parte da sua dívida, 95% da sua dívida é em moeda nacional. E aqui vemos como nos últimos trimestres, a partir ali, ó, do terceiro trimestre de 2023, o endividamento da empresa tem crescido muito, né? Saiu de 1,8 a dívida líquida sobre o EBITDA para uma relação de 3 vezes. Está acima dos patamares de início de 2023. Então a empresa, ao invés de melhorar aqui o seu endividamento, ela precisou se endividar um cadinho mais. Na parte de fatos relevantes, como notícias, avisos acionistas, o que é que nós tivemos de novo hoje que justifica a movimentação absurda desses papéis? Não tivemos nada. Agora, nos últimos dias, o que é que nós tivemos aqui? Desde maio, nós tivemos aqui a presença da Dynamo. A Dynamo, em maio, ela reportou que estava com um percentual de 10,05% das ações da Vivel. Posteriormente, em junho, tinha caído um pouquinho, 9,7%. E no início desse mês, ela voltou a subir sua posição na faixa ali dos 10% em relação à última atualização, subiu, né? E em relação a essas movimentações que a Vivo tem, eu chamo a atenção para vocês a última vez que ela foi indagada pela B3. Não tem esse tempo todo, ainda foi nesse ano, 2024. 30 de janeiro de 2024 era o prazo para a companhia apresentar aqui explicações que foram pedidas no dia 29. Então, o que, é que nós vamos ver aqui, ó? Por exemplo, no dia 16, o papel abriu nos 12,58, chegou a bater nos 12,67, né? Nada demais. Mas aqui, ó, começou uma movimentação um pouquinho maior. Porque no dia 26 já estava em 11,48 a abertura e o papel tinha ido ali para o 11,22 e no dia seguinte já tinha batido em 9,80 no dia 29. E o que chamou atenção aqui, ó, ao longo desse período? Movimentação no volume financeiro da empresa. Foi variando muito, ó. E 9 milhões de reais chegou a bater em 2 milhões e 800. E no dia que foi solicitada, dia máximo para solicitar a explicação, já estava lá batendo nos 20 milhões de reais e não tinha nem terminado o pregão ainda. Tava ali. Não, tinha terminado. 18,10 tinha terminado já. Eu vejo que teve aqui uma movimentação atípica e a empresa, ó, perguntou se sabia de uma coisa, falou: não, ó, não tem nada aqui que a Vive eu possa falar que justifique essas oscilações. Mas, como vimos, é uma empresa que não dá resultados consistentes. E num cenário aí de juros altos, cenário desafiador externo e interno, é justamente aquele papel que vai sofrer mais, vai ter aqui maiores quedas e continua em tendência de queda, meus amigos, devolvendo as últimas altas, beleza?